começamos nosso estudo de hoje com o título Confirmação do Novo Testamento. Bom, a gente está continuando agora o assunto de ontem a respeito das alimentações. Então tá ali em Deuteronômio capítulo 14, uma lista, come esse, não pode aquele, papapá, aquela coisa lá da toda, né? E eu finalizei a lição de ontem perguntando para você quer que eu dê uma razão pela qual não é pra gente comer aqueles bichos ali? Então, eu falei, eu não sei, eu só sei que está escrito ali e Deus pediu para que a gente não se alimentasse daqueles animais. Existem algumas razões científicas? Talvez. Algumas questões religiosas, principalmente na época? Sim, também. Agora, qual é a razão principal? Vou fazer uma outra pergunta para você. Por que Deus pediu para a gente guardar o sábado e não a segunda-feira? E se ele pediu para eu guardar o sábado e não a segunda-feira, significa dizer que eu posso escolher o dia de guarda? Significa dizer que, apesar dele ter deixado bem claro que é o sábado, eu posso transferir essa santificação, essa separação, esse meu descanso para uma terça, para uma quarta, para uma quinta, para um domingo? Posso fazer isso ou não posso fazer? Gente, é complicado, né? Porque se Deus deixa uma ordem muito clara, mesmo que eu não compreenda todas as razões, e aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 2 filhos, uma menininha de 6 anos e um garoto de 14 anos. Às vezes eles me fazem perguntas e ao conversar com eles, eu dou a resposta clara. Algumas outras vezes eu converso com a minha filha de 6 anos e sei que o não que eu dei para ela não vai entender a explicação. Então eu não explico, simplesmente não explico. Falo, filha, agora não. No futuro você vai entender. Então eu fico pensando assim, será que não é mais ou menos isso que Deus fala pra gente? Filhão, tem coisa na Bíblia que eu não dei a explicação total. É uma questão de fé. Aceita. Um dia você vai compreender. Olhando para o Novo Testamento, tem aquele caso de Atos capítulo 10, de Pedro, né, que desceu um lençol cheio de bichos, e alguns falam assim, olha ali, ó, olha ali está a autorização para comer. Gente, isso é de uma falta de consideração do mínimo de interpretação bíblica, mas o mínimo, é até a má fé você falar isso, porque a gente precisa compreender a Bíblia dentro daquilo que ela quer dizer. E naquele contexto, naquele conceito, aquela visão de Pedro era uma visão de que ele não tinha compreensão de que existia a salvação fora do povo judeu. E agora aquela visão veio para falar o seguinte, os ímpios, aqueles que não são judeus também podem ser salvos. É nesse sentido que está falando. Mas não é uma nova regra de alimentação, compreende? Então, eu acho que alguns assuntos da Bíblia a gente precisa compreender baseado na fé. E eu entendo que essa da alimentação é um deles. Então eu vou dizer o seguinte para você. Tem dúvida? Siga o caminho de Deus. Tem dúvida? Compreenda e ouça o que Ele pede para você. Assim vai dar mais certo e você vai ser mais feliz. Valeu!